Olá, olá, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, iniciando mais uma semana da nossa Dose de Luz com Emmanuel, a nossa sessão aqui diária, vai ao ar todos os dias às 6h45 dentro do nosso canal do Jesus Redivivo no YouTube. Satisfação de estar uma vez mais com você, gente, num clima de muita gratidão, porque nós estamos aí ainda celebrando a vida de nosso querido Chico Xavier desde a semana passada, a data do seu aniversário, dos 114 anos do seu nascimento lá em Pedro Leopoldo. Tivemos aí uma resposta bacana de todos os nossos amigos do canal, assistiram o vídeo de terça-feira com Adelino da Silveira, de quarta com o nosso querido José Carlos, enfim. A nossa melhor homenagem, gente, que nós podemos fazer ao Chico é celebrar ele, a sua obra. Essa semana, gente, nós continuamos ainda nesse clima de gratidão ao Chico e de exaltação ao seu trabalho, e na quarta-feira provavelmente teremos aí uma outra exposição voltada ao nosso querido Chico, que provavelmente serei eu que farei, que nós estamos intitulando O Chico e a Obra do Chico, uma reflexão que também nós convidamos vocês a assistirem na próxima quarta, às 20h30. A nossa dose de luz diária, como já falamos, e às sextas-feiras, a partir da meia-noite, aquela sessão também que já se tornou tradicional aí dos nossos amigos que dormem mais tarde, que é acompanhar a oração lá com o nosso querido José Carlos, né, gente? Então, é um trabalho singelo de evangelho à luz da doutrina espírita, mas que é feito de coração para coração, gente. Então, vocês relevem as muitas falhas, né? A mensagem é boa, os portadores nem tanto, mas nós fazemos tudo com o máximo carinho do nosso coração, tá bom? Então vamos lá para a nossa dose de luz, gente. Eu estou relendo, né, aquela obra magistral, vamos dizer assim, usar uma palavra bem diferente aí de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, que é com certeza a maior obra mediúnica de todos os tempos, o livro Paulo Estevão, por todos os títulos que a gente possa avaliar. Paulo Estevão é, como dizia o Dr. Rômulo Joviano, que foi chefe do nosso querido Chico lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, é o manual do trabalhador espírita cristão. Ler Paulo Estevão, gente, é penetrar como um espectador privilegiado na narrativa de Emmanuel nos tempos apostólicos de tanto valor, tempos inesquecíveis de homens verdadeiramente cheios de coragem e de amor a Jesus, não é? E Saulo de Tarso, gente, é uma personalidade vigorosa, importante, que tem uma reviravolta na própria existência, não é? Não precisou desencarnar e reencarnar para ser uma nova pessoa, teve que se tornar uma nova pessoa na mesma encarnação, porque de perseguidor aos cristãos, ele passa a ser o apóstolo campeão do evangelho, o apóstolo dos gentios, que é considerado aí na história cristã como um apóstolo, embora só tenha encontrado Jesus redivivo, não é? Ele não conheceu Jesus enquanto o Senhor estava vivendo na terra. Só o encontrou às portas de Damasco, já redivivo na imortalidade gloriosa. Gente, assim, não dá para a gente resumir o livro Paulo Estevão, tem que ser uma experiência pessoal, intransferível, a pessoa entrar neste universo de Emmanuel dos tempos apostólicos. Mas a gente destacou para esta semana, nesse mesmo clima de homenagem ao nosso Chico e ao nosso Emmanuel, nós destacamos, gente, a presença de Jesus na vida de Saulo, quando ele se encaminhava a Damasco, com a intenção de prender Ananias, não é? Que fora o cristão que convertera a jovem Abigail. Então Saulo está em perseguição aos cristãos em direção a Damasco, quando se dá uma das mais célebres passagens do cristianismo, não é? Que é o encontro de Saulo com o nosso Senhor Jesus. E Jesus, gente, vai dizer 4 frases curtas para Saulo nesta aparição redivivo na estrada de Damasco. E nós vamos hoje fazer uma espécie de um prenúncio aí, e depois nos outros dias vamos conversar sobre as palavras que Jesus dirigiu a Saulo, campeão do evangelho, o inesquecível apóstolo dos gentios, tá bom, gente? Então, vamos lá contextualizar, não é? Saulo está a camelo, não está de cavalo não, viu, gente? Era o deserto. Está quando já começa a aparecer o casario lá da Samaria, não é? Desculpem, de Damasco.
começa a aparecer o casario à distância, ele está acompanhado de alguns auxiliares, mas até aquele momento, gente, Saulo havia passado por tantas tribulações de ordem moral e afetivas, que aí a pessoa lendo o livro vai ter uma noção do tamanho disso tudo, né? Que ele chegava às portas de Damasco meditando a respeito de tudo que havia se passado até ali, das suas atribuições enquanto quase um fariseu renomado ali em Israel, mas também o contato que ele tem com os apóstolos do caminho, com Pedro, Tiago, João, principalmente com o Estevão, que é apedrejado em uma boa parcela de responsabilidade por Saulo de Tarso, né? Por aquilo que Saulo de Tarso incutiu ali no Sinédrio, tudo, e por Abigail, que era sua noiva querida, que no final da história, não vou dar spoiler, vocês vão ver lá quem que era Abigail no contexto geral da obra. Ele está imerso, gente, nele mesmo. E ele, surpreendido, gente, ele retorna, ele vai fazendo como... Nós sabemos, gente, é mais ou menos natural, quando o indivíduo desencarna, nós temos visto isso nos relatórios dos espíritos, os relatos dos espíritos, melhor dizendo, que existe, gente, uma espécie de retrospectiva da encarnação que está se findando. A pessoa meio que volta até a primeira infância, recordando os mínimos detalhes naquele período de perturbação que segue o processo de desencarnação. E Saulo fez isso. É interessante Emmanuel falar isso, gente, porque vai de encontro ao que nós comentamos com os nossos amigos, que ele praticamente precisou desencarnar e reencarnar na mesma existência, né? Ele recordou fatos desde criança, passando pela educação que ele recebeu de um mestre como Gamaliel, que era um mestre excepcional, e do seu contato com Gesiel, Estevão e com Abigail. E quando está às portas de Damasco, não é? O sol, a pino, não é? Nós estamos falando de uma região desértica lá em Israel. É como se o ar tivesse se rasgado. Emmanuel narra dessa forma, como se abrisse uma cortina, não é? Diante da visão espiritual de Saulo, não é? Importante dizer. E ele vê um homem, né? Um homem que vem como se descesse do céu em sua direção. E Emmanuel narra assim: vê surgir um homem de majestática beleza, majestática de majestade, não é? De superior beleza, não nos termos dos reis da terra, mas dos termos do rei, do verdadeiro rei solar, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Jesus vem dos páramos superiores, gente, em direção a Saulo de Tarso, numa atitude cheia, repleta de misericórdia. Do céu ao seu encontro. Sua túnica, a túnica daquele homem, era feita de pontos luminosos. Então a luz é muito intensa, gente. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Sempre que nós vemos as descrições de Jesus da parte dos espíritos, na nossa doutrina espírita, eles falam dessa característica que acabou imortalizada aí nos quadros que retratam Jesus, não é? Porque as pessoas nascidas lá na região de Nazaré, os homens usavam os cabelos um pouco mais longos que tocavam aos ombros, né? Então é uma característica de Jesus bastante destacada. Os olhos magnéticos, imantados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Vejam só, gente, Emmanuel faz aí a apresentação deste ser superior que para nós é o Cristo do nosso planeta. O próprio Emmanuel vai falar lá no livro A Caminho da Luz, gente, vai falar a respeito dos Cristos planetários, não é? Estes espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, não é? Emmanuel usa esse termo para estabelecer com as rédeas das mãos das diretrizes da vida nas diferentes comunidades planetárias. Este grupo dos Cristos, nosso Senhor Jesus é um dos divinos participantes, espíritos puros
e eleitos pelo Senhor do Universo, espíritos que já atingiram a mais alta escala de evolução que nos é dada a conhecer, não é? Logicamente, conhecer em teoria, porque nós não temos como avaliar esta evolução que nosso Senhor apresenta, porque está em suas mãos amorosas desde o princípio do planeta as rédeas, as diretrizes da vida e o processo de evolução destes bilhões de espíritos ligados à Terra. Então, gente, é uma das passagens mais lindas da mediunidade do nosso Chico, não é? Este encontro, quando Jesus vai ao encontro de Saulo às portas de Damasco, é realmente muito emocionante. E aí, Emmanuel dá para nós faz uma pequena descrição daquele ser de majestática beleza. Imaginemos a emoção de Saulo, não é? De encontrar nosso Senhor Jesus e ainda mais na forma que aconteceu. Então, fica aí a nossa primeira parte da nossa reflexão aí do livro Paulo Estevam, mandando um grande abraço para vocês, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, e se Deus quiser, amanhã nós retornamos com uma dose de luz com Emmanuel. Até lá e fiquem com Deus.